Fala pessoal, meu nome é Fábio Lobão, você está aqui no meu canal literário, onde a gente fala sobre um pouco de livros e a partir deste livro a gente discute algumas ideias. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa preciosidade aqui, ó, Alessandro Barico, Três Vezes ao Amanhecer. Bom, quando eu criei o canal, eu tinha um propósito, né, uma proposta, que era trazer para vocês livros que fogem um pouco aí do que a gente costuma ver nos canais, né, literários. Não que seja um problema, né? Cada canal literário, aí, cada pessoa tem o seu estilo, mas eu queria trazer aqui um pouco de livros diferentes, com uma outra proposta, com uma temática um pouco distinta daquela que a gente costuma ver. Eu acredito que Três Vezes ao Amanhecer atende um pouco essa proposta. Bom, esse livro aqui foi um achado. Estava pesquisando alguns títulos na Amazon em determinado momento e eu gosto muito da Alfaguara, eu acho que eles fazem um trabalho editorial muito bom, os livros são bem diagramados, uma estética visual muito boa, inclusive os novos, né? Esse aqui é a proposta gráfica antiga da editora, mas acredito que por procurar livros da Alfaguara acabou sendo recomendado para mim. E eu tenho um gosto muito forte por livros que tratam de relacionamento humano. Então, todo livro que tem essa pegada, que discute relações, que a gente consegue extrair uma certa filosofia ou reflexões a partir de relacionamento entre pessoas, é um tipo de livro que eu curto muito. Então, eu fui muito atraído aqui pela sinopse do livro e acabei comprando. Eu não sei exatamente se no YouTube existe resenha sobre esse livro, eu confesso que eu procurei, não achei. Não sei se eu estou sendo o primeiro a tratar dele, mas até que nos comentários da Amazon eu vi muita gente lendo sobre o Alessandro Barico e tratando de outras obras dele. Ele tem alguns livros que até aqui está na orelha que eu vou ler para vocês, alguns talvez vocês conheçam. Deixa aqui nos comentários para mim se vocês já leram algum livro do Alessandro Barico, se leram Três Vezes ao Amanhecer e o que vocês acharam dele aí, na verdade. Então, alguns livros sobre Seda, até diz aqui que foi adaptado para o cinema, eu não conheço o filme. Sem Sangue, Esta História é a Paixão de A. E a Alfaguara publicou no Brasil Mr. Green, que é um romance aí, me parece o principal dele. Eu fiz uma rápida pesquisa, a maioria desses livros está esgotado, então talvez em sebo a gente consiga encontrar. Bom, falando um pouquinho sobre o livro, são três contos, esses contos são aparentemente distintos. A gente tem três momentos da vida de algumas pessoas que acontecem da noite para o amanhecer. Daí o nome, né? Três vezes ao amanhecer. No primeiro conto a gente tem um homem solitário que conversa com uma mulher embriagada num room do hotel. O segundo conto, também num hotel, mas aí aquelas pensões que a gente vê muito em filme americano, né? Um homem já mais velho, ele tenta convencer a namorada, uma jovem namorada, de largar o namorado violento. Então o conto se passa nessa dinâmica. E o terceiro é uma policial de meia idade que resgata um órfão de um incêndio. Esse menino, acho que de 8 anos, os pais falecem num incêndio na casa e elas não vê outra saída senão pegar o menino, colocar no seu carro, um carro bem esquisito, com todo sujo, e ela decide levar para casa de um amado que ela não vê há muito tempo. Então a dinâmica dos três contos é essa, as histórias base, né? E a gente no começo vai vendo no primeiro conto, né, essa conversa entre esse homem com essa mulher embriagada. A conversa se dá numa dinâmica muito engraçada, muito bizarra. A mulher chega, ela entra no hotel na noite e o cara tá lá sentado e ela começa a puxar papo com o cara. E o cara tá lá sentado de madrugada dizendo que ele precisa sair apressado porque ele tem que vender uns produtos. E ela tá embriagada, ela começa a conversar, puxa papo, diz que não gosta do recepcionista do hotel, o cara insistindo, dizendo que precisa ir embora, e aí eles começam a conversar. E começam a conversar,
aquela conversa começa a se desenvolver e na hora que o cara tá para sair, ela vomita no pé dele. E ela vomita no pé dele, no sapato, e por conta dessa questão ele tem que ir embora, eles voltam pro quarto dele, e ali você começa a entender um pouco a proposta do livro, que é, você tem pessoas com um passado difícil, um presente difícil, e elas começam a discutir as suas vidas e como elas precisam fazer para o que elas fizeram até então, como a vida delas é. E o interessante desses diálogos, o primeiro, né, principalmente, mas aí você acompanha isso nos demais, é que os diálogos são uma reflexão, né, da vida, como eu disse, e uma forma de recomeçar, né? De recomeçar, de entender, de se entender e a partir desse entendimento um recomeço. Então há um paralelo muito interessante com o amanhecer mesmo. Então você tem a noite, trevas, você vai sair das trevas para a luz. Então é basicamente essa proposta, né? Você tem ali duas pessoas conversando num momento de noite. Então no momento de trevas elas descarregam as suas emoções, os seus sentimentos, as suas frustrações. E o amanhecer vem como uma possibilidade de recomeço. Então é isso que a gente vê. Nós vamos ver isso no primeiro conto. Então o cara começa a se revelar, começa a explicar para a moça o que acontece, o que ele é na verdade, o que ele fez, e o encontro casual acaba sendo para ele uma possibilidade de recomeço. Então, a dinâmica temporal é muito interessante, porque não chega a ser uma evolução, porque é muito rápido, mas a consciência do personagem de que ele não está legal, e que ele precisa mudar, ele vem com essa passagem de tempo. Então a gente vai ter isso no primeiro conto, aquele evento estranho, né? Da mulher embriagada, chega no hotel, a gente descobre que ela não é hóspede do hotel, e aí a conversa acontece de uma forma muito dinâmica, ele começa a se abrir para ela e a gente entende o que esse cara fez, o que ele é na verdade. E o amanhecer vem para ele como essa possibilidade de recomeço. No segundo conto, a gente tem a mesma situação, a gente tem uma espelunca, uma pensão. Esse senhor vê o casal, o cara é muito esquisito, o namorado da menina, e violento, o namorado começa a tratar a menina de forma estranha, e esse senhor, ele se posiciona para a menina de uma forma demonstrando para ela, olha, você é jovem demais para ficar desse jeito, então você precisa sair disso, né? E ele até fala que é uma coisa interessante, que o espírito jovem, a forma como o jovem é hoje, ele carrega esse espírito pro resto da vida. Então, isso é muito interessante porque acontece mesmo. Então, aquele espírito, aquela aura do jovem, a personalidade dele, ele vai carregar lá na frente. Então, ele tenta convencer a menina de que ela precisa sair disso. E ela cai na real e eles saem numa fuga muito interessante, assim. E o namorado vai atrás, não vou contar spoilers não, mas essa é a ideia do segundo conto. Mesma dinâmica, né? De noite para amanhecer e essa passagem do tempo como uma chance de mudança de personalidade, de mudança de vida. E o terceiro conto, também respeitando essa dinâmica, a gente vai ver a moça, a policial, não moça, né, mas já é uma policial de meia idade, ela resgata esse menino de um incêndio e ela se vê numa obrigação moral por conta de eventos que aconteceram com ela no passado de salvar essa criança. Então, ela vai travando diálogos muito interessantes com ele e a esperança dela é de chegar no local do amado, né, com quem ela manteve um relacionamento e ter um recomeço, dar um recomeço para essa criança. Vocês podem notar que cada conto tem uma dinâmica própria, né, desenvolve-se de forma autônoma, mas você vai passar a notar, a partir da leitura do segundo conto, que há uma relação entre as histórias. Não vou contar qual é, para não estragar a experiência do livro, mas a gente vai ver que esses encontros casuais acabaram refletindo em momentos
lá na frente. E como esses encontros casuais alteraram não só aquele momento, né, do espaço temporal, aquele primeiro momento, mas a vida dos personagens para o futuro. Então, aquela livros de conto tem muito isso, né? Você tem histórias que com começo, meio e fim e que não necessariamente, na maioria dos casos, não tem relação. Então a gente acha que é isso, mas depois, a partir do segundo conto, a gente vai entendendo que você tem aí você tem uma conexão entre as histórias, o que torna o livro, como eu disse no início do vídeo, uma preciosidade. Assim, acho que o único defeito dele é ser pequeno, porque dava pra aqui desenvolver muita coisa, né? Muita coisa mesmo. É muito interessante como o Alessandro Barico, em tão pouco espaço, né, em poucas páginas, consegue dar um panorama amplo sobre os personagens. Então, não sou forçado. Você conhece os personagens com poucas páginas e tudo bem amarradinho, tudo bem amarradinho. Pode falar, Fábio, mas meio clichê, na hora que você vai ler, você começa a pensar assim, pô, mas que clichê, né? Mas a vida não é um clichê? Eu pergunto. Então, eu gostei muito. Ele me lembrou muito, para quem gosta de cinema, filmes noir, né? Aquela aura noir. Quem viu a série True Detective, as temporadas anteriores, tem até uma nova temporada agora. Mas principalmente a primeira, você tem aquele clima de mistério, né? De noite, coisas acontecendo enquanto todo mundo dorme e assim, renderia fácil uma adaptação para o cinema, eu acho. Na mão de um diretor aí, um David Fincher, um Ian Arthur, né, interconectando os tempos, fazendo mudanças temporais, tal. Né, muito bom mesmo. Então, assim, eu recomendo fortemente Três Vezes ao Amanhecer. Redondinho e surpreendente. E tem uma frase aqui no final, para encerrar o vídeo, e isso está conectado com a ideia dos personagens, que uma personagem ela fala assim, a gente tem ao longo do tempo as permanências que ficam na corrente movediça da vida, né? A vida anda, a vida caminha, mas você tem momentos que ficam lá presos e você vai lembrar desses momentos lá na frente. Então, gostei muito mesmo do livro, da proposta, da reflexão que ele faz para a gente entender um pouco os nossos defeitos e às vezes a partir desses defeitos mesmo a gente fazer coisa boa, né? E a gente tem oportunidade sempre de fazer coisa boa. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer aos novos inscritos. O canal vem crescendo aos poucos. Fico muito satisfeito. Deixa aqui seu feedback para mim, se já leu, né, o Três Vezes ao Amanhecer, se não leu, se gostou do vídeo, sugestões, me fala aí, porque a gente precisa sempre melhorar e é a partir do feedback de vocês que eu tenho condição de melhorar aqui o canal. Tá bem, gente? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça aí de curtir, deixar seu like, né? Deixar seu like, compartilhar. É muito importante para mim porque é dessa forma que a gente tem condição de produzir um conteúdo bom aqui. Tá bom? Fique com Deus, gente. Um abraço e tchau!